Uma escrava foi vendida no último mês de gravidez para um senhor que ela nunca tinha visto. Ele pagou $85 por ela, um preço alto demais para uma mulher prestes a dar à luz. Por quê? O que ele sabia que ninguém mais sabia? Quando o bebê finalmente nasceu, a verdade revelada foi tão chocante que o senhor caiu de joelhos chorando. O que aquele bebê revelou mudou tudo, não apenas para ele, mas para centenas de vidas. Uma verdade que ninguém poderia negar, esconder ou ignorar. Uma verdade que sacudiu os alicerces de toda uma sociedade. Essa história vai te deixar sem palavras. Mas antes, me conta, de que cidade você está assistindo agora? E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque histórias incríveis como essa você não vai encontrar em qualquer lugar. O calor de julho de 1856 era sufocante em Richmond, Virgínia. O mercado de escravos estava lotado de compradores ansiosos por barganhas, e entre as dezenas de pessoas acorrentadas no palanque estava Sarah, uma mulher de apenas 22 anos, mas com ventre tão imenso que mal conseguia permanecer em pé. Seus olhos castanhos mostravam uma mistura de terror e resignação que vinha de meses sabendo que este dia chegaria. Atenção, senhores! Gritou o leiloeiro Marcus Ali, um homem corpulento com voz que cortava o ar como faca. Aqui temos mercadoria especial, negra jovem, forte, experiência em casa e campo. E vejam, está no último mês de gravidez. Comprem uma, levem duas. Que negócio! A multidão murmurou com interesse misto. Alguns viam oportunidade, uma escrava grávida significava investimento futuro. Outros viam risco, e se ela morresse no parto? E se o bebê fosse fraco? Mas a maioria apenas via mais uma transação comercial em dia comum de negócios. Sarah mantinha a cabeça baixa, tentando não fazer contato visual com ninguém. Suas mãos estavam acorrentadas à frente, repousando protetoramente sobre o ventre onde seu bebê, seu precioso bebê que amava antes mesmo de conhecer, estava prestes a nascer em mundo que o veria como propriedade, não como pessoa. Por que está sendo vendida tão perto do parto? Gritou um homem da multidão, suspeitando de defeito escondido. Há algo errado com ela. Marcus Ali sorriu seu sorriso profissional. Nada errado. Seu antigo senhor, Augustus Pembroke, faleceu há 3 semanas. Sua viúva está vendendo propriedade inteira. Sarah aqui era uma das favoritas. Boa trabalhadora, saudável, sem histórico de problemas. É oportunidade rara. Era mentira parcial. Augustus Pembroke havia morrido, sim, mas a razão pela qual Sarah estava sendo vendida tão urgentemente não tinha nada a ver com simples liquidação de propriedade. Tinha tudo a ver com o bebê que ela carregava e com segredos que Catherine Pembroke desesperadamente queria enterrar antes que criança nascesse e verdade ficasse impossível de esconder. Sarah pensou em tudo que havia perdido nas últimas semanas. Pensou nas amigas que havia deixado para trás na plantação Pembroke, mulheres que haviam se tornado família substituta. Pensou em James, o pai de seu bebê, que havia sido vendido para a plantação de algodão no sul profundo 6 meses atrás, separado dela antes mesmo de saber que seria pai. Pensou em como havia implorado a senhora Pembroke para esperar até depois do parto, apenas algumas semanas, mas suas súplicas haviam caído em ouvidos de pedra. Começamos em $40, anunciou Ali. Quem dá 40? 40, gritou um fazendeiro. 50, contra-ofereceu o comerciante. 60. O leilão continuava, preço de Sarah subindo como se ela fosse vaca premiada em feira agrícola. Ela fechou olhos, tentando bloquear humilhação, tentando focar na única coisa que importava, manter bebê seguro pelo tempo que pudesse. O bebê chutou forte naquele momento, como se sentindo tensão de mãe. Sarah colocou mão acorrentada sobre o ponto onde sentirá movimento, sussurrando baixinho, aguenta, pequeno. Só mais um pouco. Mamãe vai te proteger. De alguma forma, de alguma maneira, vou te proteger. $85. A voz nova cortou através do burburinho, voz mais jovem, com tom de educação que sugeria dinheiro e posição social. Sarah abriu olhos e viu quem havia feito oferta. Era homem em seus 30 anos, alto com ombros largos,
vestido com terno fino de cor escura que contrastava com camisa branca impecável. Seu rosto era anguloso mas não desagradável, com olhos azuis penetrantes que pareciam ver mais do que superfície. Havia algo em sua expressão, algo que Sarah não conseguia identificar completamente. Não era a ganância típica de comprador de escravos. Era algo mais complexo. Preocupação, talvez. Ou determinação. 85 uma vez. Cantou Ali, claramente satisfeito com preço alto. 85 duas vezes. Pausa dramática enquanto olhava ao redor, procurando competição. Vendida. Vendida ao Sr. Daniel Westbrook de Charleston. Senhor, fez excelente aquisição. Daniel Westbrook não pareceu ouvir congratulações. Seus olhos estavam fixos em Sarah com intensidade que a fez sentir-se exposta mas também, estranhamente, vista. Realmente vista como pessoa, não objeto, pela primeira vez em semanas. Ele aproximou-se do palanque com passos deliberados, subiu os degraus de madeira e ficou diante dela. Por momento que pareceu se estender por eternidade, apenas estudou seu rosto. Então falou, voz baixa mas clara. Qual é teu nome? Sarah hesitou, surpresa pela pergunta. Senhores raramente perguntavam nomes antes de comprar. Sarah, senhor. Sarah, repetiu ele, como memorizando. Sua voz tinha qualidade estranha, quase reverente. Quanto tempo falta para o bebê? Talvez 2 semanas, senhor. Não mais que 3. Ele assentiu lentamente, algo parecido com dor cruzando brevemente seu rosto antes de controlar expressão. Tens medo? A pergunta era tão inesperada, tão humana, que Sarah sentiu nó se formar em garganta. Sim, senhor. Muito medo. Entendo. Ele estendeu mão, não para agarrá-la ou puxá-la, mas oferecendo apoio. Vem. Tenho carruagem esperando. Faremos viagem tão confortável quanto possível. Sarah aceitou mão dele, chocada pela gentileza do gesto, e deixou-se ser guiada para baixo do palanque. Suas correntes foram removidas, outra surpresa, e ela seguiu Daniel até carruagem elegante estacionada na sombra de grande carvalho. Dentro da carruagem havia bancos acolchoados com almofadas de veludo azul, algo que Sarah nunca havia experimentado. Daniel indicou que ela sentasse, depois sentou-se em frente, mantendo distância respeitosa. A viagem para Charleston levará aproximadamente 4 horas, disse ele enquanto a carruagem começava a se mover. Há água naquela garrafa se tiveres sede. E... Ele pausou, parecendo escolher palavras cuidadosamente. Se precisares parar por qualquer razão, desconforto, dor, qualquer coisa, deves me dizer imediatamente. Sarah apenas assentiu, não confiando em voz. Estudou o homem à sua frente disfarçadamente. Ele olhava pela janela, mandíbula cerrada, mãos fechadas em punhos apertados sobre joelhos. Havia tensão nele que ela não entendia, não era raiva exatamente, mas algo profundo e perturbador. O que Sarah não podia saber, o que não tinha como saber ainda, era que Daniel Westbrook não havia vindo a Richmond por acaso. Não havia comprado escrava grávida aleatoriamente. Havia procurado Sarah especificamente, seguindo trilha de informações e rumores por mais de mês. A propriedade Westbrook em Charleston era diferente do que Sarah esperava. Não era plantação massiva com campos intermináveis de algodão e centenas de escravos. Era propriedade urbana elegante, mansão de 3 andares em estilo georgiano situada em terreno bem cuidado com jardins formais. Daniel era advogado bem-sucedido, herdeiro de fortuna comercial, não fazendeiro. Mantinha apenas pequeno número de servos domésticos. Quando a carruagem chegou ao crepúsculo, uma mulher negra de meia-idade esperava nos degraus de entrada. Seu nome era Esther, governanta da casa há 15 anos. Quando viu Daniel ajudando Sarah a descer da carruagem, seu rosto mostrou surpresa clara seguida de compreensão gradual. Senhor Daniel, disse Esther cuidadosamente, olhos movendo entre face dele e ventre proeminente de Sarah. Então você realmente foi. Realmente a encontrou. Sim, disse Daniel simplesmente. Esther, está é Sarah.
Ela ficará conosco. Está muito próxima de dar à luz. Questão de dias, talvez. Preciso que prepares o quarto azul para ela. O quarto de hóspedes, não os quartéis dos servos. Esther piscou, claramente chocada. O quarto azul era um dos melhores quartos da casa, normalmente reservado para visitantes de posição social. Senhor, isso é incomum. Eu sei, disse Daniel, voz firme mas não rude. Mas é necessário. Mais necessário do que podes imaginar. E precisas mandar buscar Dr. Crawford imediatamente. Quero que examine Sarah esta noite ainda, que confirme que ela e o bebê estão saudáveis. Esther hesitou apenas momento antes de assentir. Tinha trabalhado para a família Westbrook tempo suficiente para saber que Daniel, apesar de jovem, tinha razões para tudo o que fazia. Se estava tratando escrava grávida como hóspede valiosa, havia explicação, mesmo que ainda não compreendesse qual. Sim, senhor. Vou preparar tudo. Sarah foi levada para dentro através de entrada principal, outra quebra de protocolo que a deixou profundamente desconfortável. Passou por corredor elegante forrado com retratos de ancestrais Westbrook, sob lustre de cristal que refletia luz de velas em prismas dourados, subiu escadaria curva com corrimão de mogno polido. O quarto azul era mais bonito que qualquer lugar onde Sarah havia estado na vida. Havia cama com dossel e cortinas de veludo azul profundo, colchão que parecia nuvem comparado à palha em que normalmente dormia. Janelas grandes com vista para jardins. Lavatório de porcelana com jarro de água. Até pequena estante com livros. Descansa aqui, disse Esther, voz suavizando ligeiramente ao ver total desorientação de Sarah. Vou trazer comida. Algo substancioso, não apenas restos. E água quente para lavares se quiseres. Quando ficou sozinha, Sarah sentou-se cuidadosamente na cama, quase com medo de tocá-la. Colocou mãos em ventre, sentindo o bebê mover. Onde estamos, pequeno? Sussurrou. O que está acontecendo? Dr. Crawford chegou menos de hora depois. Homem idoso de 60 e tantos anos com cabelo branco e maneiras gentis que vinham de décadas praticando medicina. Ele examinou Sarah com cuidado profissional enquanto Esther ficava presente como acompanhante apropriada. Ela está notavelmente saudável considerando circunstâncias, relatou o médico depois, encontrando Daniel no estudo. Bebê está bem posicionado. Batimento cardíaco forte. Eu diria que nascimento ocorrerá dentro de uma semana, talvez 10 dias. Mas Daniel. Ele pausou, estudando o homem mais jovem que conhecera desde infância. Por que este interesse súbito? Por que tratamento tão incomum para a escrava? O que está realmente acontecendo? Daniel estava de pé na frente de lareira, olhando para as chamas dançantes. Por longo momento não respondeu. Então, sem virar, disse, recebi carta. Do Dr. Harrison, lembras dele? Médico da família Pembroke. Sim, conheço Harrison. Médico competente. Ele estava com Augustus Pembroke quando morreu. Augustus fez confissão em leito de morte. Confissão sobre o bebê que Sarah carrega. Daniel finalmente virou, e Crawford viu emoção crua em face jovem. O bebê é filho de Augustus. Ele forçou-se sobre Sarah há 9 meses. E mais, há algo sobre genética da própria Sarah que Harrison descobriu. Algo que significa que quando este bebê nascer... Ele parou, respirando fundo. Quando nascer, verdade será impossível de esconder. Verdade que Augustus passou vida inteira tentando enterrar, que sua viúva ainda está desesperada para esconder. É por isso que ela vendeu Sarah tão rapidamente. Tinha que se livrar dela antes do parto. Crawford sentou-se pesadamente. Meu Deus! Daniel, tu entendes o que estás implicando? Se este bebê for realmente filho de Augustus. Então é meu primo, terminou Daniel calmamente. Augustus era irmão de minha mãe. Este bebê é família. Meu sangue. E não posso, não vou, deixar que seja tratado como propriedade ou descartado como segredo inconveniente. Mas reconhecer criança publicamente seria escândalo social,
protestou Crawford. Tua reputação, teus negócios, tua posição. Podem ir para inferno, disse Daniel com intensidade que fez médico velho recuar. Por muito tempo, nossa sociedade tem permitido que homens usem mulheres escravizadas e depois neguem as crianças resultantes. Quantos têm meios-irmãos escravos que nunca reconhecem? Quantos vendem próprios filhos? É hipocrisia vil, e não participarei mais disso. Ele pausou, controlando emoção. Quando este bebê nascer, Dr. Crawford, precisarei de ti como testemunha. Precisarei que documentes o que vires, que confirmes o que todos verão. Porque a verdade revelada no nascimento desta criança será chocante demais para ser negada ou ignorada. Crawford estudou Daniel por longo momento. Estás absolutamente certo sobre isso? Sobre o que o bebê revelará? Dr. Harrison foi muito específico em carta, disse Daniel. Ele investigou linhagem de Sarah. Descobriu que seu pai era homem branco, comerciante que morreu antes dela nascer. Sua mãe era mulata, também filha de pai branco. Geneticamente, Sarah tem mais ascendência europeia que africana, embora isso não faça diferença em sua classificação legal como escrava. Ele voltou para a lareira, voz baixando. Mas quando combinas genética de Sarah com a de Augustus, Harrison acredita, e mostrou-me pesquisa médica para apoiar isto, que há forte possibilidade de bebê nascer com características que o fariam parecer completamente branco. Pele clara, olhos claros, talvez até cabelo que não mostra origem africana óbvia. Meu Deus, sussurrou Crawford novamente. Uma criança visivelmente branca nascida de mãe legalmente escravizada. As implicações. São exatamente por isso que Catherine Pembroke estava tão desesperada para vender Sarah, disse Daniel. Se criança nascesse em sua propriedade, se todos vissem bebê que era inegavelmente Pembroke mas nascido de escrava, seria escândalo imenso. Exporia a hipocrisia de toda a família. Então ela decidiu vender Sarah rápido, para longe, esperando que verdade nunca viesse à tona. Mas tu trouxeste-a aqui, disse Crawford lentamente, entendendo finalmente. Trouxeste-a aqui para garantir que verdade seja revelada. Para forçar confrontação. Não trouxe por confrontação, corrigiu Daniel. Trouxe porque é minha família. Porque não posso deixar primo nascer em escravidão quando tenho o poder de prevenir isso. Por quê? Voz quebrou levemente. Porque está certo. É moralmente certo, mesmo que seja socialmente impossível. Eles ficaram em silêncio por momento. Então Crawford levantou-se, colocando mão em ombro de Daniel. És homem corajoso. Ou louco. Talvez ambos. Mas estarei lá quando o bebê nascer. Testemunharei o que precisa ser testemunhado. Depois que médico partiu, Daniel subiu até quarto azul. Bateu suavemente na porta antes de entrar. Sarah estava sentada na cadeira perto da janela, tendo comido refeição que Esther trouxera, primeira refeição adequada em semanas. Como te sentes? Perguntou Daniel. Confusa, senhor, admitiu Sarah honestamente. Não entendo por que estou sendo tratada assim. Não entendo o que quer de mim. Daniel puxou outra cadeira, sentando-se em frente a ela. Algo que nenhum senhor normalmente faria. Sarah, preciso te contar algo. Algo sobre teu bebê. Sobre seu pai. Sarah enrijeceu, medo retornando. Senhor, o pai do teu bebê era Augustus Pembroke, não era? Não era realmente pergunta. Lágrimas encheram olhos de Sarah. Ele me forçou, senhor. Eu não tive escolha. E quando descobri que estava grávida, fiquei apavorada. Sabia que senhora Pembroke ficaria furiosa, que eu seria punida. Eu sei, disse Daniel gentilmente. E sinto muito pelo que ele fez. Augustus era meu tio, irmão de minha mãe. E este bebê que carregas. Ele respirou fundo. É meu primo. Minha família. Sarah olhou para ele com choque. Como o senhor sabe? Recebi carta de médico que estava com Augustus quando morreu. Ele confessou tudo em últimas palavras. E mais,
Ele me disse algo sobre tua própria linhagem. Algo que significa que quando este bebê nascer, verdade será revelada de maneira que ninguém poderá negar ou esconder. Não entendo, sussurrou Sara. Entenderás, disse Daniel. Quando o bebê nascer, tudo ficará claro. Mas o que preciso que saibas agora é isto. Não te trouxe aqui como escrava comum. Trouxe porque este bebê é família. E famílias protegem umas às outras. Quando criança nascer, darei a ela, ou ele, tudo o que criança merece. Nome, reconhecimento, eventualmente liberdade. Por quê? Perguntou Sara, lágrimas agora fluindo livremente. Por que faria isso? Maioria dos homens em sua posição negariam, terminou Daniel. Esconderiam vergonha. Tratariam criança como segredo sujo. Eu sei. Mas não posso fazer isso. Não quando sei verdade. Não quando tenho o poder de fazer diferente. Ele pausou. E talvez, só talvez, verdade revelada através do nascimento desta criança ajudará outras pessoas a ver hipocrisia deste sistema. Ver que não pode continuar. Era muito para Sara processar. Olhou para o homem que a comprará, mas falava de libertação, que reconheceria bebê ainda não nascido como família, que parecia genuinamente preocupado com o bem-estar dela. O que acontecerá comigo? Perguntou ela finalmente. Depois que bebê nascer. Serás livre, disse Daniel firmemente. Começarei processo de alforria imediatamente após o parto. Lei é complicada, levará tempo, mas tens minha palavra. E enquanto isso, viverás aqui como pessoa, não propriedade. Trabalharás se quiseres, receberás pagamento, terás respeito. Sara não conseguia acreditar. Era sonho impossível, promessas grandes demais para serem reais. Mas algo nos olhos de Daniel, sinceridade, determinação, fez-a querer acreditar. Obrigada, Senhor, sussurrou. Obrigada por nos ver como humanos. Sois humanos, disse Daniel simplesmente. E isso deveria ser suficiente. Deveria sempre ter sido suficiente. Ele levantou-se para sair, depois pausou na porta. Descansa, Sara. Precisarás de força para o que vem. E quando o trabalho de parto começar, estarei aqui. Não no quarto, claro, mas próximo. Garantindo que tu e bebê recebam todo o cuidado possível. Depois que ele saiu, Sara deitou na cama macia, mãos em ventre. Ouviste isso, pequeno? Sussurrou. Talvez tenhamos encontrado lugar seguro. Talvez tenhas chance de vida que eu nunca tive. O bebê chutou em resposta, e Sara sorriu através de lágrimas. Por primeira vez em meses, talvez anos, permitiu-se sentir algo mais que medo e resignação. Esperança. Esperança frágil mas real. E em menos de semana, quando o bebê nascesse e verdade fosse finalmente revelada, essa esperança seria testada de maneiras que nenhum deles podia prever completamente. Mas por agora, nesta noite, havia paz. E era suficiente. O trabalho de parto começou 5 dias depois, ao amanhecer. Sara acordou com dor aguda que a fez gritar involuntariamente. Esther, que havia sido instruída por Daniel para dormir em quarto adjacente, estava ao lado em segundos, experiência de ter ajudado em vários partos antes guiando suas ações. É hora, disse Esther com calma profissional. Vou buscar o médico e avisar Senhor Daniel. Tu, respira profundo. Vai demorar horas ainda, mas vamos te ajudar através disso. Daniel foi acordado imediatamente. Apareceu em roupão, cabelo desalinhado, olhos cheios de preocupação. Como ela está? Trabalho de parto acaba de começar, relatou Esther. Normal até agora. Mas, Senhor, vai ser longo. Devias talvez esperar em teu estúdio. Ficarei próximo, disse Daniel firmemente. Não na sala do parto. Respeito o decoro. Mas no corredor. Se houver qualquer problema, qualquer coisa, quero saber imediatamente. Dr. Crawford chegou dentro de hora, trazendo maleta médica e ar de competência tranquila que vinha de décadas trazendo bebês ao mundo. Ele examinou Sara, fez perguntas sobre contrações,
e assentiu com satisfação. Tudo progredindo normalmente. O bebê está bem posicionado. Mas será processo longo. Primeiros bebês geralmente são. Prepara-te para dia completo. As horas se arrastaram. Do corredor, Daniel podia ouvir sons ocasionais. Grito abafado de Sarah, voz encorajadora de Esther, instruções clínicas de Crawford. Ele andava sem parar, incapaz de ficar quieto, mente correndo com possibilidades. E se algo desse errado? E se Sarah morresse no parto? Não incomum, especialmente para mulheres que haviam sofrido má nutrição? E se o bebê nascesse morto? E se a teoria de Harrison sobre genética estivesse errada e bebê nascesse sem características que revelariam verdade tão obviamente? Mas mais que tudo, ele se perguntava: quando verdade fosse revelada, o que faria depois? Como protegeria Sarah e bebê da sociedade que os veria como ameaça, como evidência de hipocrisia que preferiam manter escondida? Senhor Daniel, a voz de Esther veio da porta do quarto. Dr. Crawford diz que está quase. Será logo agora. E ele quer que esteja presente. Diz que precisas ver por ti mesmo, testemunhar desde o primeiro momento. Daniel assentiu, boca seca de nervosismo. Entrou no quarto, ficando discretamente perto da porta enquanto Crawford e Esther trabalhavam. Sarah estava na cama, claramente exausta mas determinada, suor brilhando em face. Mais um esforço, Sarah, encorajou Crawford. Mais um grande esforço. Sarah empurrou com tudo que tinha, grito rasgando de garganta. E então, choro. Choro de bebê, alto e indignado e gloriosamente vivo. É menina, anunciou Crawford, limpando o bebê rapidamente. Saudável, pulmões fortes, todos dedos e dedos dos pés presentes. Ele parou abruptamente. Sua expressão mudou de satisfação profissional para choque absoluto. Meu Deus, sussurrou. Meu Deus do céu. O que? Sarah tentou levantar cabeça, pânico em voz. O que há de errado com minha bebê? Nada está errado, disse Crawford lentamente, virando para que Sarah pudesse ver. Ela é perfeitamente saudável. Mas Sarah, olha para a tua filha. Sarah olhou. E congelou completamente. O bebê em braços de Crawford era branco. Não apenas de pele clara, como algumas crianças mestiças nasciam. Mas branco. Completamente, inegavelmente branco. Sua pele era pálida como porcelana, rosada e delicada. E quando abriu olhos pela primeira vez, eles eram de um azul cristalino e brilhante, exatamente como os olhos da família Pembroke. Mais ainda, em sua têmpora esquerda, claramente visível mesmo em recém-nascida, estava a marca de nascença distinta. Pequena mancha cor de vinho em forma quase de estrela. Era a marca hereditária dos Pembroke, passada através de gerações, presente em quase todos os membros da família. Augustus havia tido. Mãe de Daniel, irmã de Augustus, havia tido. E agora esta bebê, nascida de mãe classificada legalmente como negra, carregava a mesma marca. Daniel aproximou-se lentamente, como em transe. Crawford colocou o bebê em seus braços sem palavra. Daniel olhou para baixo, estudando cada detalhe da face minúscula. Ela é Pembroke, sussurrou ele, voz grossa de emoção. Inconfundivelmente Pembroke. Os olhos, o formato da face, a marca de nascença, qualquer um que conheceu Augustus a reconheceria como dele. Lágrimas começaram a rolar por bochechas de Daniel. Lágrimas de emoção tão complexa que mal entendia. Alegria que bebê era saudável. Raiva renovada pelo que Augustus havia feito a Sarah. Medo sobre o que isso significaria. E algo mais profundo, senso de que estava testemunhando algo momentoso, algo que mudaria não apenas vidas deles mas potencialmente conversação mais ampla sobre raça, escravidão, humanidade. Como a chamarás? Perguntou ele a Sarah, voz quebrando. Sarah, ainda processando o choque de ver filha pela primeira vez, demorou um momento para responder. Estendeu braços e Daniel colocou o bebê neles cuidadosamente. Sarah olhou para a face de filha, esta criança que era dela mas parecia tão diferente,
que carregava a marca de homem que a havia violentado, mas era também inocente e preciosa e perfeitamente amada. Grace, disse ela finalmente. Grace, porque precisaremos de muita graça para navegar o que vem. E porque ela é graça manifestada, não é? Algo milagroso nascido de algo terrível. Grace Pembroke, disse Daniel, testando o nome. Sim, é perfeito. E ela levará nome Pembroke, porque é dela por direito de sangue. Esther, que havia ficado em silêncio chocado durante toda a revelação, finalmente falou. Senhor Daniel, tu entendes o que isso significa? Quando palavra espalhar, e espalhará, sempre espalha, sobre bebê branca nascida de mãe escrava. Será escândalo, terminou Daniel. Eu sei. Força conversações que muitos preferem evitar. Expõe hipocrisia que todos sabem existir, mas ninguém quer reconhecer. Mas ele olhou para Grace, depois para Sarah. Mas também é verdade. E verdade não pode ser escondida para sempre. Nem deveria ser. Dr. Crawford limpou garganta. Daniel, como testemunha médica, devo documentar isto. Devo registrar nascimento, características da criança, tudo. E quando fizer, quando o relatório se tornar parte de registro oficial. Deixa ser parte de registro, disse Daniel com determinação surpreendente. Deixa a verdade ser documentada. Não mais segredos. Não mais mentiras. Ele virou-se para Sarah. Sarah, sei que isso é chocante. Sei que não esperavas que tua filha parecesse assim. Mas prometo-te, protegerei vocês duas. Grace é minha prima. É família. E ninguém, as machucará ou separará vocês. Tens minha palavra. Sarah olhou para ele com olhos cheios de lágrimas. Por que? Sussurrou. Por que fazer tudo isso? Por que arriscar tanto? Daniel pensou cuidadosamente antes de responder, sentando na cadeira ao lado da cama. Porque toda a minha vida fui ensinado certas coisas. Ensinado que família é sagrada, que sangue importa, que homem honrado protege os seus. Mas também fui ensinado que escravidão é natural, que algumas pessoas são propriedade, que posso ter primos e meio-irmãos escravos e simplesmente ignorá-los. Ele pausou, emoção clara em voz. E olhando para Grace, percebo que não posso ter ambos. Não posso clamar honra sobre família enquanto negando família. Não posso dizer que sangue importa quando é conveniente, mas não quando é complicado. Então escolho. Escolho reconhecer verdade. Escolho família acima de conveniência social. Escolho fazer o que acredito ser certo, mesmo quando é difícil. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sarah. Obrigada. Obrigada por nos ver. Por ver minha bebê como pessoa, não como problema a ser escondido. Ela é pessoa, disse Daniel simplesmente. Tu és pessoa. E isso deveria ser suficiente para garantir respeito, dignidade, proteção. Deveria sempre ter sido suficiente. Esther aproximou-se, tocando o ombro de Daniel gentilmente. Senhor, deixa Sarah descansar agora. Ela precisa recuperar forças. Daniel assentiu, levantando-se. Mas pausou na porta, olhando de volta para Sarah segurando Grace. Sarah, quando estiveres recuperada, há papéis que precisarei que assines. Papéis de alforria. Quero que sejas legalmente livre o mais rápido possível. E depois precisaremos decidir juntos como proceder. Como proteger Grace, como revelar verdade publicamente, como navegar tempestade social que certamente virá. Juntos, repetiu Sarah, surpresa pela palavra. Juntos, confirmou Daniel. Porque Grace nos conecta agora. Ela é minha prima e tua filha. Somos família, não importa o que sociedade diga. E famílias enfrentam desafios juntas. Depois que ele saiu, Sarah olhou para Grace, estudando cada detalhe de face delicada. Era estranho, esta criança era dela, havia crescido dentro dela por 9 meses, mas parecia tão diferente do que imaginara. Não por falta de amor. Amava Grace com intensidade feroz que surpreendia.
mas por compreensão súbita de que filha viveria vida completamente diferente da sua. Grace poderia passar por branca. Poderia, com documentação certa e proteção de Daniel, viver como branca. Escapar escravidão, escapar restrições, escapar violência que Sarah conhecera toda a vida. Mas também significava que Grace carregaria peso diferente, peso de existir entre mundos, de ser ponte viva entre dois universos que sociedade desesperadamente queria manter separados. Significava que Grace seria sempre evidência, sempre prova, sempre lembrete de verdades inconvenientes. Que vida te espera, meu amor? Sussurrou Sarah. Que tipo de mundo navegarás? Grace abriu olhos, aqueles olhos azuis impossíveis, e olhou para a mãe. E naquele olhar, Sarah viu algo. Força, talvez. Ou propósito. Como se bebê minúscula já soubesse que vida dela seria extraordinária, complicada, significativa de maneiras que transcendiam experiência individual. Vamos descobrir juntas, disse Sarah suavemente, beijando testa de Grace. Não importa o que venha, enfrentaremos juntas. Tu, eu, e aparentemente o Sr. Daniel também. Esther aproximou-se com um sorriso gentil. Ela é linda, Sarah. E corajosa, já posso ver. Precisará dessa coragem. Sim, concordou Sarah. Precisará. Porque a verdade havia sido revelada no parto. Revelada de maneira que não poderia ser negada ou escondida. Grace Pembroke, bebê branca nascida de mãe escrava, era prova viva de hipocrisia que fundava a sociedade sulista. Era evidência que nenhum argumento poderia refutar, nenhuma lógica poderia explicar, nenhuma mentira poderia enterrar. E agora, com verdade no mundo, restava ver o que mundo faria com ela. Daniel, voltando para estúdio, sentou pesadamente em cadeira, cabeça em mãos. Lágrimas que havia começado no quarto continuavam fluindo. Lágrimas de alívio que Sarah e Grace estavam bem. Lágrimas de raiva pelo sistema que tornou tudo isso necessário. Lágrimas de medo pelo que viria. Mas também lágrimas de algo mais. Resolução. Determinação. Certeza de que havia escolhido o caminho certo, mesmo sabendo que seria caminho difícil. Olhou para o retrato de mãe na parede. Ela havia morrido quando ele tinha 15, mas havia sido mulher de princípios fortes. Perguntou-se o que ela pensaria sobre tudo isso. Sobre ele reconhecendo sobrinha nascida de escrava como família. Sobre ele desafiando toda a convenção social. Pensou que ela aprovaria. Esperava que aprovasse. Mãe, sussurrou para retrato, tenho prima agora. Grace. Ela é extraordinária. E vou protegê-la. Não importa o custo. Lá fora, sol nascia sobre Charleston, iluminando cidade que ainda não sabia que verdade havia nascido em suas ruas. Verdade que, uma vez conhecida, começaria processo lento mas inexorável de mudança. Grace havia nascido. E com ela, revelação que mudaria tudo. Notícia sobre Grace espalhou-se por Charleston com velocidade surpreendente. Dentro de 3 dias, parecia que toda a sociedade estava sussurrando sobre advogado Daniel Westbrook e a escrava que havia comprado. Sobre bebê que nascerá branca como neve de mãe classificada como negra. Sobre escândalo que isso representava. As primeiras reações vieram através de cartas. Daniel recebeu dúzias, algumas anônimas cheias de ameaças veladas, outras de conhecidos expressando preocupação por sua reputação. Uma em particular, de colega advogado chamado Richard Hartwell, foi representativa. Daniel, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Ouvi rumores impossíveis sobre bebê nascido em tua casa, sobre tua intenção de reconhecer criança de escrava como família. Deve saber que isso destruirá tua posição social, teus negócios, tudo o que construíste. Reconsidere antes que seja tarde demais. Daniel respondeu simplesmente, Richard, rumores são verdadeiros. Grace Pembroke é minha prima. Reconheço-a como tal e protegerei-a como tal. Se isso ofende sociedade, que assim seja. Depois vieram consequências profissionais. 3 clientes maiores cancelaram contratos. Clube de cavalheiros ao qual pertencia revogou a associação.
Convites para eventos sociais cessaram completamente. Mas o confronto mais difícil veio 5 dias após nascimento de Grace, quando o comitê de 5 homens proeminentes apareceu na porta de Daniel. Liderados por Coronel Morrison, fazendeiro rico e figura respeitada, eles vieram com ultimato. Daniel recebeu-os em sala formal, mantendo compostura calma apesar de tensão que sentia. Cavalheiros, em que posso ajudá-los? Morrison foi direto ao ponto. Westbrook, esta situação com a escrava e sua criança precisa ser resolvida. Estás causando escândalo que afeta não apenas tua reputação mas de toda a comunidade. Que situação especificamente? Perguntou Daniel calmamente. O fato de minha prima ter nascido? Ou o fato de eu reconhecê-la como família? Não brinques com palavras, retrucou outro homem, comerciante chamado Blackwood. A criança nasceu de escrava. Isso a torna escrava, não importa aparências. E tua insistência em tratá-la como família branca é aberração. É verdade, corrigiu Daniel. Grace carrega sangue Pembroke. Qualquer um que a veja pode verificar isso. Tem marca de nascença Pembroke, olhos Pembroke, características faciais Pembroke. Meu tio Augustus era seu pai. Isso é fato inegável. Fato que deveria ser escondido, explodiu Morrison. Por Deus, Westbrook, todos sabemos que tais situações ocorrem. Mas homens civilizados têm decência de manter discretos. Não desfilam bastardos como se fossem legítimos. Daniel sentiu raiva subir mas manteve voz controlada. Então preferem que eu faça o quê? Venda Grace? Separe-a de mãe? Trate minha própria prima como propriedade. Sim, disse Blackwood sem hesitação. É assim que ordem é mantida. É assim que sociedade funciona. Então sociedade está quebrada, respondeu Daniel firmemente. E não participarei de sistema que me pede para negar família, vender crianças, perpetuar mentiras. O terceiro homem, juiz Pemberton, falou com tom mais moderado. Daniel, entendo teus sentimentos. Mas sejas prático. Ao fazer isso, causas dano não apenas a ti mesmo mas à criança também. Ela crescerá em limbo, nem branca nem negra, aceita por ninguém. É crueldade, não bondade. Ou, disse Daniel, ela crescerá como ponte. Como evidência de que categorias que tanto defendem são artificiais. Como esperança de futuro diferente. Futuro que destruirá a ordem atual, gritou Morrison. É isso que queres? Revolução? Caos. Quero verdade, disse Daniel simplesmente. E justiça. E reconhecimento de que todas as pessoas, não importa nascimento ou cor, merecem dignidade. Morrison levantou-se, fez-se vermelha de raiva. Então és traidor de tua raça, de tua classe, de tudo que representa. E haverá consequências, Westbrook. Graves consequências. Estás me ameaçando? Perguntou Daniel, também levantando. Estou te avisando, disse Morrison. Sociedade tem maneiras de lidar com aqueles que desafiam ordem. Formas legais e outras formas. Depois que partiram, Esther aproximou-se de Daniel. Senhor, talvez devesses considerar partir. Levar Sarah e Grace para norte, onde visões são mais progressivas. Fugir? Perguntou Daniel amargamente. Não. Se fugir, provam que verdade pode ser intimidada. Fico. Protejo Sarah e Grace aqui. Mas pressão continuou montando. Então algo inesperado aconteceu. Pequeno grupo de apoiadores começou a emergir. Primeiro foi Dr. Crawford, que escreveu relatório médico detalhado sobre nascimento de Grace, documentando cada fato, e enviou cópias para jornais médicos do Norte e Sul. Verdade deve ser documentada, disse ele a Daniel. Para a história, se nada mais. Depois vieram algumas mulheres da sociedade, viúvas principalmente, mulheres mais velhas que secretamente sempre questionaram moralidade de escravidão. Uma delas, Senhora Blackwood, esposa de comerciante que havia vindo com ultimato, visitou discretamente. Senhor Westbrook, disse ela,
Meu marido não sabe que estou aqui. Mas queria que soubesse, há aqueles que admiram sua coragem, que desejam que tivéssemos força para fazer o mesmo. Então façam, disse Daniel intensamente. Juntem-se a mim. Falem verdade publicamente. Ela balançou cabeça tristemente. Não posso. Tenho filhos a proteger, posição a manter. Mas ela entregou o envelope. Isto é doação. Para ajudar com custos legais de libertar Sarah, proteger Grace. É anônima, mas é algo. Eram gestos pequenos, mas significativos. Provavam que nem todos estavam contra ele. Ainda assim, Daniel sabia que confronto real ainda estava por vir. E veio 2 semanas após nascimento de Grace, quando Catherine Pembroke, viúva de Augustus, chegou de Richmond sem aviso. Catherine era mulher de 45 anos, vestida em luto elaborado, face dura com amargura. Daniel recebeu-a em sala, sabendo que este seria encontro mais difícil. Senhora Pembroke, disse ele formalmente. Westbrook, ela respondeu, voz fria como gelo. Vim buscar o que é meu. E o que seria isso? A escrava Sarah e sua cria. Comprei-as por $85. Mas descobri que compra foi feita sob falsos pretextos. Tinhas informação que eu não tinha, informação que afetaria valor e tratamento da mercadoria. Isso torna a transação fraudulenta. Daniel manteve expressão neutra. Que informação? Não finjas ignorância, ela sibilou. Sabes exatamente do que falo. Meu falecido marido deixou confissão. Confissão sobre a criança. E tu, sabendo disso, compraste-as deliberadamente para expor minha família. Comprei Sarah porque Grace é minha prima, corrigiu Daniel. Porque não podia deixar família nascer e ser tratada como propriedade. Catherine ficou em pé, tremendo de raiva. Essa criança não é família. É bastarda. Produto de momento de fraqueza de meu marido. Não tem direito ao nome Pembroke, não tem direito a reconhecimento. Ela tem todo o direito, disse Daniel firmemente. Carrega sangue Pembroke, marca Pembroke. Qualquer um que a veja reconhece isso. Então está decidido a arruinar minha família? A expor-nos a escândalo e zombaria? Estou decidido a proteger minha prima, respondeu Daniel. Se isso causa escândalo para a família Pembroke, talvez família deva ter pensado nisso antes de cometer atos que criaram esta situação. Catherine aproximou-se, voz baixando para sussurro venenoso. Ouças bem, Westbrook. Tenho recursos. Tenho conexões. Posso tornar tua vida impossível. Posso destruir teus negócios, tua reputação. E posso, através de meios legais, reclamar essa criança. Ela nasceu de minha escrava. Isso a torna minha propriedade. Sarah é livre agora, disse Daniel. Papéis de alforria foram processados. E Grace, nascida de mãe livre, é portanto livre. Papéis podem ser contestados, ameaçou Catherine. E lutarei isso nos tribunais. Tenho juízes que me devem favores. Tenho advogados melhores que tu. E no fim, vencerei. E quando vencer, garantirei que essa criança desapareça. Será vendida para tão longe que nunca a encontrarás. Será lição sobre o que acontece quando alguém desafia a ordem natural. Daniel sentiu medo real pela primeira vez. Ela não estava blefando. Tinha recursos e determinação para fazer exatamente o que ameaçava. Sai da minha casa, disse ele, voz baixa mas cheia de autoridade. Agora. Catherine sorriu friamente. Vou. Mas isto não acabou, Westbrook. Mal começou. Depois que ela partiu, Daniel foi imediatamente encontrar Sarah, que estava no quarto com Grace. Contou-lhe sobre confronto, sobre ameaças. Sarah empalideceu. Ela vai levar Grace? Vai nos separar? Não, disse Daniel com convicção que não sentia completamente. Não permitirei. Mas precisamos nos preparar. Precisamos garantir que todos os documentos estejam em ordem, que tenhamos apoio legal forte.
Ele olhou para Grace, dormindo pacificamente, inconsciente de batalha sendo travada ao seu redor. Sarah, pode piorar antes de melhorar. Catherine não desistirá facilmente. E ela tem poder, conexões. Mas prometo-te, lutarei por vocês. Com tudo que tenho. Sarah segurou mão dele, aperto surpreendentemente forte. Obrigada. Por lutar. Por nos ver como dignas de luta. Sois dignas, disse Daniel firmemente. Completamente dignas. Mas enquanto falava, mente já estava trabalhando. Precisava de plano. Precisava de aliados. Precisava de algo que tornasse impossível para Catherine reclamar Grace. Algo que estabelecesse direito de Grace à liberdade de maneira incontestável. E então teve ideia. Ideia ousada, talvez louca. Mas ideia que poderia funcionar. Sarah, disse ele lentamente, se eu pedisse algo grande de ti, algo que exigiria confiança tremenda, farias. Depende, disse ela cautelosamente. O quê? Quero adotar Grace oficialmente. Legalmente. Torná-la minha filha adotiva, não apenas prima reconhecida. Isso daria-lhe proteção máxima sob lei, tornaria muito mais difícil para Catherine reclamá-la. Sarah ficou em silêncio por longo momento. Isso significaria que compartilharíamos custódia? Que terias direito sobre ela? Significaria que eu seria responsável legalmente por protegê-la. Mas Sarah, nunca tentaria te separar dela. Nunca. Isso seria sobre proteção, não posse. Sarah olhou para Grace, depois para Daniel. Via sinceridade em olhos dele, via que ele realmente acreditava que estava fazendo o certo. Está bem, disse ela finalmente. Se pensas que manterá Grace segura, está bem. Farei o que for necessário. Daniel assentiu, alívio inundando através dele. Obrigado. Começarei processo amanhã. E Sarah, venceremos isto. De alguma forma, encontraremos caminho através. Ele não sabia então quão profética essa promessa era. Porque batalha por Grace estava apenas começando. E antes de terminar, mudaria não apenas suas vidas, mas potencialmente curso de história. Mas isso viria depois. Por agora, havia documentos para preparar, argumentos legais para construir, e bebê pequena para proteger contra mundo que havia como ameaça, como aberração, como prova de verdades que preferiam manter escondidas. Verdade havia sido revelada no parto de Grace. Agora restava ver se verdade poderia sobreviver à tempestade que sua revelação causará. Daniel aproximou-se, olhando para Grace que dormia pacificamente. E então algo quebrou nele. Todas as lágrimas que havia segurado, através de confrontos, ameaças, batalha legal, vieram de uma vez. Chorou por Grace, por ter nascido em circunstâncias tão impossíveis. Chorou por Sarah, por tudo que havia sofrido. Chorou por Augustus, por fraqueza moral que criou toda a situação. Chorou por sociedade que tornava tudo isso necessário. Mas também chorou de alívio, de alegria, de gratidão por ter encontrado Grace, por ter tido coragem de lutar, por ter vencido quando parecia impossível. Sarah pegou mão dele, aperto firme. Salvaste-nos. Não apenas de escravidão, mas de destino muito pior. Deste a Grace chance de vida, futuro. Como posso agradecer por isso? Não precisa agradecer, disse Daniel através de lágrimas. Grace é família. É minha prima. Proteger família não requer gratidão. Ele olhou para o rosto de Sarah. Mas Sarah, também te vejo como família agora. Não apenas porque és mãe de Grace, mas porque passamos por tudo isso juntos. Lutamos juntos. E se estás disposta, gostaria que ficasses. Não como serva, mas como parte da família. Tu e Grace. Sarah ficou em silêncio, processando a oferta. Como parte da família, repetiu ela lentamente. O que isso significaria? Significaria que terias lar aqui sempre. Que Grace cresceria segura, educada, amada. Que Sérias respeitada, protegida. E quando Grace for mais velha,
Se decidir que quer tentar passar por branca e viver nesse mundo, apoiarei. Ou se quiser reconhecer ambos lados de herança, também apoiarei. Escolha será dela. E eu? Perguntou Sara. Que papel teria? Qualquer que quisesses, disse Daniel. Poderias trabalhar se quisesses, como professora talvez, a demanda para educar crianças libertas. Ou poderias simplesmente focar em criar Grace. Ou algo completamente diferente. Seria tua escolha. Tua vida, finalmente. Sara olhou para Grace, depois para Daniel. Viu sinceridade nele. Viu que ele realmente significava o que dizia. Então sim, disse ela finalmente. Ficaremos. Não por dependência, mas por escolha. Porque aqui, pela primeira vez, sinto que posso respirar. Sinto que posso ser pessoa completa. Daniel sorriu através de lágrimas. Obrigado. Por confiar. Por dar-me chance de fazer isto certo. Anos depois, quando Grace tinha 10 anos, ela perguntou a Daniel por que havia chorado tanto naquele dia quando Vitória foi finalmente conquistada. Porque, disse ele pensativamente, foram lágrimas de muitas coisas. Alívio que tinha sobrevivido. Alegria que estava segura. Tristeza por tudo que tua mãe sofrerá. Mas principalmente. Ele pausou. Foram lágrimas de transformação. De homem confrontando crenças profundas e escolhendo mudar. De sociedade forçada a ver o que preferia ignorar. Grace, precoce e profunda, assentiu. E ajudou? As lágrimas? Sim, disse Daniel. Porque lágrimas são honestas. Lágrimas reconhecem verdade. E verdade, no fim, é o que mais importa. Grace cresceria para ser mulher extraordinária. Educada, eloquente, ponte entre mundos. Escreveria livros sobre experiência, sobre ser criança nascida entre categorias. Livro se tornaria influente no crescente movimento abolicionista. Sara viveria longa vida, eventualmente casando com um homem livre e tendo mais filhos. Mas Grace sempre seria especial. Primeira filha, criança que mudou tudo. E Daniel continuaria lutando, não apenas por Grace e Sara, mas por outros. Tornou-se advogado conhecido por representar escravos em casos de alforria, por desafiar sistema de dentro. História de Grace, bebê branca nascida de mãe escrava, cuja existência forçou confronto com hipocrisia, espalhou-se através de sul e norte. Tornou-se lenda, inspiração, prova de que categorias raciais eram construções artificiais. E tudo começou com venda, escrava vendida no último mês de gravidez. Com nascimento, verdade revelada no parto impossível. E com lágrimas, lágrimas de homem que escolheu ver humanidade onde sociedade via apenas propriedade. Essas lágrimas, choradas por Daniel naquele dia de vitória, regaram sementes de mudança que eventualmente floresceriam em mundo mais justo. Não perfeito, não rapidamente, mas melhor. E tudo porque uma criança nasceu. Criança que não deveria existir, que desafiava a lógica de sistema, que era prova viva de que verdade sempre encontra caminho para a luz. Grace Pembroke. Westbrook. Criança impossível. Esperança manifestada. Verdade que não podia ser escondida. Seu legado continuaria por gerações. E começou com lágrimas. Lágrimas que reconheceram custo de injustiça, celebraram vitória de verdade, e molharam terra da qual nova realidade cresceria.